Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso de número 14. Eu estou fazendo a leitura usando a versão King James. Diz assim: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiastes, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos devias ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais se lhe será confiado, e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão, e eu desejo que essa manhã, alargado o seu entendimento e abertos os seus olhos espirituais, você possa discernir esse texto com a proposição daquilo que nós desejamos essa manhã compartilhar com vocês. Faça por merecer. Com essa frase dita ao soldado Ryan, o capitão John Miller, que foi interpretado pelo extraordinário ator Tom Hanks, desfalece e morre após ser baleado em um combate no filme O Resgate do Soldado Ryan. A película é de 1998 e foi dirigida pelo extraordinário Steven Spielberg e narra a história de um pelotão com 7 homens que, após a invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial, recebe a missão de resgatar um paraquedista que está lá na linha de frente de combate.
A explicação para essa tarefa tão inusitada está no fato de que Ryan é o quarto irmão de uma família onde os outros 3 tinham acabado de falecer em combate nessa mesma guerra, para então evitar que a mãe recebesse todos os seus filhos num caixão. O Ministério da Defesa americano ordenou o retorno de Ryan enquanto ele ainda estava vivo. Pois bem, o desenrolar da história é muito bonito, e Ryan, ao final, é resgatado, mas às custas da morte do pelotão inteiro. Portanto, essa frase lapidar de Tom Hanks tinha todas as significações possíveis, levando-se em consideração o contexto. Faça por merecer. A última cena do filme guarda um desfecho surpreendente. Ryan, já velho, vai ao cemitério com a família, esposa, os filhos, os netos, e, aproximando-se do túmulo do capitão Miller, diz assim: eu hoje trouxe todo mundo comigo. E pede para que a esposa se aproxime e declare que ele teve uma boa vida, que ele foi um homem honrado, que ele se tornou um bom marido, que foi um bom pai, um bom profissional. Na verdade, de alguma forma, Ryan queria que Miller estivesse onde estivesse, soubesse que ele fez por merecer, que ele tentou fazer de sua vida o melhor que ele pôde, que honrou a morte de todos aqueles que estavam naquele pelotão e se sacrificaram para que ele fosse resgatado. Faça valer a pena. Eu queria repartir com você que é uma coisa que me incomoda muito na igreja nesses dias, que é aquilo que eu designei chamar de atrofia espiritual. Pessoas que dizem amar a Deus e seguir a Jesus, mas não desenvolvem a sua salvação. É gente anestesiada de coração, leprosa de mente, ou seja, desensibilizada, inerte em bancos de catedrais, assistindo a banda passar, tocando coisas de amor. Agora, essa doença tristemente atinge um número impensável de cristãos. É a obesidade espiritual que torna o indivíduo letárgico, sedentário para o serviço, inapto à ação, desprovido de qualquer compromisso e de qualquer tipo de responsabilidade. Eu confesso que, para mim, é total contrassenso alguém afirmar que acredita na ressurreição, no juízo de Deus e na vida eterna, sem que isso se reflita de forma material, concreta, consequente, no chão da vida, e que a pessoa, fazendo isso, sim, caminhe a passos largos para o encontro dessas realidades. Eu queria essa manhã, utilizando esse texto fortíssimo de Jesus no Evangelho de Mateus, lhe confrontar com a sua realidade espiritual. E eu quero lhe lembrar que é sua responsabilidade terminar a sua vida de uma forma melhor do que você começou. Que na maratona da existência, não importa como você estava no começo, mas será definitivo saber como é que você vai terminar. Mas eu não quero avançar sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos.
Meu Pai, nós estamos nessa manhã aqui juntos, onde nesse instante o Brasil decide o futuro do governante que vai ser o presidente, Senhor. E nós queremos te pedir que haja paz e tranquilidade em todas as zonas eleitorais, que o voto democrático seja expresso com a liberdade que nos é assegurada pela Constituição. Mas quero também te pedir essa manhã, Senhor, que Tu nos confrontes e que o Teu Espírito, essa manhã, nos aguce o entendimento e abra, Senhor, todas as nossas percepções espirituais para nós compreendermos a largura e a profundidade desta palavra, de tal forma que saiamos daqui com a nossa alma renovada, com novos desafios, Senhor, e com vontade de tornar concreta a nossa fé com ações práticas, para que todo aquele que tem fome e sede de justiça possa encontrar do Teu Evangelho como saúde e cura para o ser. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu lhe convidar para você agora se assentar no Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém e tem mais ou menos a altura de 70 metros. De lá você tem uma visão assim muito bonita da cidade. Eu fiquei muito feliz quando estive ali naquela manhã fria e pude contemplar aquela vista que eu sei que um dia o meu Senhor estava com os seus discípulos olhando. Jesus, nesse texto de Mateus, havia deixado o templo e ido para o Monte das Oliveiras, e portanto aquela foi a última vez em que ele esteve no templo. Eu quero lhe dizer que a linguagem desse texto é uma linguagem parabólica, portanto, quando nós vamos interpretá-lo, nós precisamos ter essa percepção, precisamos então olhar quem são os atores que estão presentes nessa cena, para que a gente possa tirar dele aplicações concretas, factíveis, instigantes para a nossa própria vida. E a primeira coisa que me chama logo a atenção no texto está no versículo 14, que é o primeiro dessa perícope, desse capítulo, no qual Jesus está nos informando como é que as coisas acontecem no reino de Deus. No reino de Deus. Ora, nós sabemos que o reino de Deus não é geográfico. Nós sabemos que o propósito de Jesus nunca foi construir um império físico, pelo contrário, ele desprezou o templo. Nós sabemos que a intenção de Jesus não era construir uma holding, não era fazer a distribuição de franquias do sagrado. Jesus não tinha intenção de construir hierarquias, ele não estava com disposição de ter um clero. Jesus é um homem da estrada, Jesus é um homem do caminho, Jesus é um homem dos encontros humanos, Jesus é um homem de entrar nas aldeias e se identificar com as pessoas que estão sofrendo. Portanto, quando o texto me fala sobre como é a dinâmica do reino, eu preciso entender isso, porque o reino de Deus é um reino de consciência, não é um reino de aparência. Você pode imaginar que o reino de Deus talvez ele tenha manifestações físicas, ele se reflita numa construção, ele precise de estruturas administrativas, ele precisa de estruturas eclesiásticas, mas o reino de Deus essencialmente é um reino de consciência. Portanto, o que o texto está ensinando é como você vive dentro da perspectiva do reino de Deus. Essa é a proposta. Como é que você vive depois que você tem uma experiência de conversão? Como é que você vive depois de você experimentar a salvação? Como é que você vive depois de você receber o Espírito Santo? É essa a dinâmica desse texto, ele acontece sobre esse prisma
diante dessas circunstâncias que Jesus nos traz. Agora, para entender a parábola, a gente precisa entender os personagens. E aqui fica muito claro que existem 3 tipos de personagens. O primeiro personagem é um senhor, e esse senhor é um homem rico, possuidor de muitas terras, de muito gado, de muitos empregados. O segundo personagem são esses 2 servos, que são servos considerados fiéis, que recebem o dinheiro do seu senhor e que caem em campo, se lançam para fazer investimentos, de tal forma que esse dinheiro possa se multiplicar, de tal forma que esse dinheiro possa produzir resultados para que ao depois eles possam prestar contas. E há um terceiro personagem no texto, que é um servo que também recebe um talento, e o talento era a moeda desses dias, e ele, com medo do que fazer com aquilo, talvez com insegurança de não realizar investimentos rentáveis, talvez por sua inoperância habitual, pela sua flatulência existencial, pela sua acomodação espiritual, cabe todas essas projeções, ele pegou aquele talento e enterrou. E ele imaginou que, estando enterrado, estaria seguro. E quando esse senhor retornasse, ele poderia então entregar aquilo que lhe pertencia. Pois bem, diz o texto que depois de um tempo esse senhor retorna. E aí ele convoca esses servos a quem ele distribuiu esses bens, para que eles então digam o que fizeram. O primeiro servo disse: olha, eu peguei isso aqui, trabalhei, investi e consegui 100% de retorno, está aqui o que é teu. Ele disse: olha, servo bom, eu vou te confiar mais ainda do que eu já tinha te confiado, participa agora da minha alegria. Chamou o segundo disse: olha, eu peguei aquilo que você me deu e consegui traduzir isso em investimento, e está aqui, olha, o dobro daquilo que você me confiou, eu estou trazendo. Disse: olha, que maravilha, é a prova de que eu investi bem, eu acertei na minha escolha, participa da minha alegria. Quando veio o terceiro servo, ele disse: olha, Senhor, eu sei que tu és um homem que colhe onde não planta, eu sei que você não dá ponto sem nó, portanto eu fiquei com medo de fazer uma besteira com o teu dinheiro, peguei o teu investimento e enterrei, portanto aqui está de volta o que lhe pertence, nem tirei, nem acrescentei absolutamente nada. E aí, surpreendentemente, o senhor daquele servo disse: olha, você foi negligente, porque você, sabendo que eu sou um homem que tenho expectativas sobre o meu investimento, você deveria ao menos ter colocado isso nas mãos do banqueiro, porque pelo menos o meu dinheiro não se desvalorizaria. Agora você está entregando a mim menos do que eu tinha antes. Portanto, chamou os seus servos, outros, e disse: olha, pega o dinheiro que esse aqui deveria ter multiplicado, entrega ao que ganhou 10 talentos, e esse daqui você pega ele e joga lá fora, porque o que tem receberá ainda mais, e o que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Esse é o contexto e essa é a interpretação da parábola. Agora, o que eu acho muito curioso, e talvez você não tenha se apercebido disso, e aqui vai uma dica de interpretação da Bíblia: nunca interprete o texto sem o seu contexto, vocês já sabem disso. E nesse caso aqui, isso ganha uma significação maior, porque Mateus, quando escreveu o seu evangelho, curiosamente, ele colocou esse texto entre 2 outros textos, e talvez você nunca tenha se apercebido disso. O texto que precede esse texto é o texto das virgens nécias, que é aquele texto onde as virgens estão com a noiva, que está esperando o noivo, e dessas 10 virgens, 5
guardam o azeite para as suas candeias, que era um costume nos casamentos de Israel, as virgens estarem com essas tochas acesas. As outras 5 não foram prudentes suficientemente e não se prepararam, foram displicentes e esqueceram o azeite. Pois bem, o noivo só chegou na madrugada. E quando ele chegou, aquelas que estavam sem azeites foram tomadas de surpresa e elas não tinham como iluminar o caminho da noiva. É um texto que nos fala justamente dessa falta de azeite na vida, dessa falta de entendimento espiritual, de intimidade com o Espírito Santo, de dinâmica espiritual, que nos fala de nós sermos surpreendidos flagrantemente por não termos feito absolutamente nada. É o texto que antecede a parábola dos talentos, mostrando que nós devemos estar muito atentos para não sermos surpreendidos displicentemente na vida, descomprometidos, como se nós estivéssemos aqui fazendo turismo. Agora, o texto posterior a esse texto é o texto que fala do juízo que cai sem detença sobre aqueles que passaram também a existência de forma descomprometida, desinteressada. O texto de Mateus 25 fala da escatologia, ou seja, desses eventos finais, e Jesus nessa passagem diz: olha, eu tive sede, você não me deu de beber, eu tive fome, você não me deu de comer, eu estava nu, você não me vestiu, e estando preso, você nunca foi me visitar. E diz o texto que sobre esses que viveram dessa forma displicente, veio o juízo de Deus. Portanto, eu entendo que não é à toa que Mateus colocou essa parábola que nos desafia à ação, ao compromisso, ao engajamento, à participação solidária, às ações responsáveis, entre 2 textos que falam, de nós sermos flagrados sem estarmos devidamente preparados, e o outro que julga as nossas ações no chão da vida em relação àquilo que nos propõe o Evangelho. Eu me lembrei da frase de Nietzsche, meu filósofo predileto, que diz: torna-te aquilo que és. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã. Você não tem o direito de desperdiçar a pessoa que você tem que ser. Eu vou repetir. Você não tem o direito de desperdiçar a pessoa que você tem que ser. Você precisa devolver a Deus algo melhor do que aquilo que você recebeu. O sábio do Eclesiastes diz que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. O pastor Ricardo Gondim fez uma interpretação maravilhosa desse versículo numa pregação que eu ouvi dele, dizendo assim: olha, isso é muito fácil da gente entender. O fim das coisas é melhor do que o seu princípio. A gente imagina o contrário, né? A gente diz que os melhores anos da gente eram os anos da nossa juventude. E a gente vai ficando velho, e os problemas vão chegando, e as doenças vão chegando, e aí a gente acha que os últimos anos são os piores. Não, para o sábio não. Porque ele pensa nessa seguinte perspectiva: quando eu comecei, ainda estava tudo por fazer. A lousa da minha vida estava em branco. Tudo precisava ser escrito. Os grandes desafios da minha existência estavam propostos. E eu precisava fazer esforço para fazer jus a tudo aquilo que eu recebi. Mas no final, não. No final, tudo está feito. No final, tudo está realizado.
No final eu devo estar preparado para prestar contas, porque ao final eu preciso dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Olha, eu quero lhe dizer que em 2015 você precisa ser melhor do que em 2014. Eu quero lhe dizer que em 2015 você precisa ser mais generoso do que você foi em 2014. Você precisa ser mais íntegro do que você foi em 2014. Você precisa ser mais quebrantado do que você foi em 2014. Você precisa ser mais sensível do que você foi em 2014. Você precisa ser mais solidário do que você foi em 2014. O seu conhecimento das Escrituras em 2015 tem que ser maior do que foi em 2014. Sabe por que eu estou lhe dizendo essas coisas, meu irmão? Porque Deus não está impressionado com o que você fez. Porque o que você fez já está feito. Por isso não existe um patrimônio espiritual que você pode contar com as suas ações de juventude, com os seus evangelismos que você fez em praça, que você fez tocando na praia, como eu toquei muitos anos, que você não pode contar com os cultos que você frequentou e com os movimentos que você trabalhou, porque tudo isso já foi feito. Mas ainda há muito por fazer. E eu tenho afirmado com tristeza que eu vejo na igreja gigantes profissionais e pigmeus espirituais. Que eu vejo doutores profissionais no sentido de que são competentes e qualificados e ignorantes espirituais, que são incapazes de interpretar e entender as coisas mais simples, que conhecem muito e não se comprometem jamais, se tornaram teólogos da fé, que não se desdobram em nenhum tipo de ação prática e consequente na vida. Eu quero essa manhã extrair desse texto algumas lições. E a partir dessas lições, eu quero que você reflita sobre a sua espiritualidade. Porque você precisa devolver algo melhor do que aquilo que você recebeu. Portanto, 4 lições que eu vou tirar dessa parábola. E a partir desses pontos, faça uma análise sincera, verdadeira, honesta, sobre aquilo que você tem encarnado no chão de cada dia. Eu vou voltar ao texto, se você desejar acompanhar, a mensagem é expositiva. Primeira coisa que o texto nos ensina é que você precisa fazer um inventário daquilo que você recebeu em termos de habilidades. Veja aí o verso de número 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. Você percebeu uma coisa engraçada nesse texto? É que todo mundo recebeu talento. Ninguém ficou desprovido de dons. Sabe o que eu mais ouço como desculpa na igreja? São as pessoas me falando que não fazem determinadas coisas porque não têm talento. Ah, pastor, eu não posso realizar essa tarefa porque eu não tenho talento. E normalmente elas colocam como ponto de comparação o púlpito ou o ministério de louvor. Aí a pessoa diz assim: eu não participo porque eu não sei cantar. Aí o outro diz assim: eu não me envolvo porque eu não sei tocar. E há um terceiro que diz assim: eu não sei pregar. Mas puxa vida, tem tantas outras coisas que precisam ser feitas e que você poderia estar fazendo. Basta lhe dizer que nós estamos trabalhando para transformar esse lugar num lugar em que o aluguel seja compensado pela utilização inteligente desse espaço. Porque nós passamos a semana inteira com isso fechado. E nós poderíamos estar aqui, e nós iremos fazer isso, no nome de Jesus, amém?
nós vamos fazer esse espaço se tornar um espaço de serviço e solidariedade, funcionando a semana inteira, se for possível, os 3 expedientes, se assim permitir o Senhor. Portanto, há muita coisa que você pode fazer, porque eu tenho absoluta convicção de que você não veio para a vida desprovido de dons e de talentos. Aliás, eu tenho certeza que aqui nesse espaço não tem ninguém aqui que não deu para nada. Tem alguém aqui que não deu para nada na vida? Não temos quase nenhum jovem hoje, só a Maluzinha que está ali. Agora, todos os outros aqui deram para a gente na vida. Todo mundo tem profissão, todo mundo paga as suas contas, todo mundo tem responsabilidades, o que significa que você é uma pessoa com muita potencialidade, que você é uma pessoa cheia de talentos, que você é uma pessoa com muitas habilidades. E, de fato, a parábola nos mostra de que Deus repartiu dons para todas as pessoas, que ninguém ficou desprovido, que ninguém ficou sem receber a porção que lhe cabia. Agora também eu quero lhe dizer uma coisa, é que a capacidade que você recebeu é conforme aquilo que você tem potencialidade de executar. Por isso que o texto diz que um recebeu 5 talentos, um outro recebeu 2 talentos e um terceiro recebeu 1 talento. Os talentos foram distribuídos em proporções desiguais, mas todos receberam. E por que em proporções desiguais? Porque as pessoas são diferentes. E porque esses talentos dizem respeito às suas habilidades. Ou seja, ninguém aqui foi desafiado a fazer aquilo que não podia fazer. Ninguém aqui foi chamado a executar uma coisa que não tinha talento para fazer. Todos eles poderiam realizar aquilo que lhes foi proposto, ainda que cada um faria isso com um tipo de desenvoltura diferente. E aqui surge um problema, sabe qual é, meu irmão? É que talvez muito do desperdício que aconteça na sua vida é porque você vive se comparando com outras pessoas. E isso na igreja é terrível, porque as pessoas ficam comparando a capacidade de um com a capacidade do outro. Ficam comparando a habilidade de um com a habilidade do outro. Ficam comparando a maturidade de um com a maturidade do outro. Ficam comparando a disponibilidade de um com a disponibilidade do outro. E essas coisas não podem ser comparadas. Porque aqui no texto você não vê o Senhor dizendo, olha, você me trouxe 10 talentos. E ao outro diz, você só me trouxe 4. Por que você também não me trouxe 10? Ora, o que ele deu 5, multiplicou e trouxe 10. O que ele deu 2, multiplicou e trouxe 4. E ele se alegrou tanto com o que trouxe 10, quanto com o que trouxe 4. Aliás, os dois ouviram as mesmas coisas. Servo bom, servo fiel, fostes fiel no pouco, ainda vou confiar mais coisas agora a você. Mas sabe o que dificulta talvez o seu serviço, a sua ação, o seu comprometimento? Você assumir que você não está aqui como turista, que você não vem para cá para ver a banda tocar, que você não deve ser um assistente de culto, que você não deve ser um espectador da fé, é o fato que talvez você fique se comparando. Aí você se compara com aquele que está ensinando as crianças, mas você não tem habilidade de ensinar crianças. Aí você se compara com aquele que está aqui cuidando da infraestrutura, mas você talvez não tenha habilidade de lidar com essas questões e com o aparelhamento do espaço. Aí você se compara com aquele que canta, mas talvez você não tenha uma boa voz. Aí você se compara com aquele que prega, mas talvez você não tenha a oratória e a homilética necessária para o ensino. Aí você se compara com todo mundo e você se acha inapto para tudo, e aquilo que você tem habilidade para fazer, você não faz. Porque você ainda não entendeu que os talentos foram distribuídos
de forma equânime. Sabe o que eu tenho absoluta convicção? Que aqui entre nós existem todas as funções que nós precisamos para transformar esse lugar numa usina de serviços do Evangelho. Não só de serviços de ação social, mas de serviços de aconselhamento, de pregação, de ensino, de pastoreio, de tudo. Tudo que é preciso para essa comunidade ser potencializada está aqui, nesse auditório hoje. Não há nada que seja necessário para nós desenvolvermos ainda mais essa igreja que não esteja aqui hoje. Tudo está aqui. E qual é a minha tristeza? E qual é a minha frustração? É olhar para vocês e ver que o mínimo não está sendo feito. É olhar para vocês e ver alguns que são, inclusive, muito bem-sucedidos no que fazem do ponto de vista existencial, mas se conformaram a ser medíocres do ponto de vista espiritual. Qual é a minha frustração? É ver que se todos estivessem engajados, nós faríamos uma revolução nessa cidade. Eu não me canso de dizer a frase histórica de John Wesley, que disse: Senhor, me dê 100 homens íntegros e que fujam do pecado e eu te darei a Inglaterra. Eu nunca tive a ilusão de que nós precisamos de milhares de pessoas para fazer alguma coisa relevante. Sabe por quê? Porque o meu Senhor só contou com 12. E, portanto, Ele já me ensina que não é a estrutura que faz diferença, porque Jesus não tinha nenhuma estrutura, não tinha carro de som, não tinha internet, ele não tinha blogger, ele não tinha página no Facebook, ele não tinha nada disso, as mensagens não eram gravadas, não tinha zap, ele não tinha catedral, ele não tinha salas, ele não tinha nada disso. O que ele tinha era um coração quebrantado e uma paixão pelo ser humano. E ele encontrou gente ensinável que se comprometeu e se lançou a ponto de colocarem em risco a própria vida. E todos os apóstolos foram martirizados por amor a Jesus e a causa do Evangelho. Nós não precisamos de muita gente. Aliás, nós estamos fazendo coisas extraordinárias aqui com poucos. Vocês não sabem disso? Quantos estavam aqui no Dia das Crianças? Estava todo mundo? Não, não estavam. Estavam uns 10 de vocês, não é verdade? Mas veja que coisa extraordinária. No Abraçando o Bairro que nós realizamos, quantos estavam aqui? Estavam todos? Não, mas veja que coisa extraordinária nós realizamos. Porque é possível fazer, porque eu acredito que Deus distribuiu os talentos de forma balanceada. Deus não botou aqui todos vocês como profetas. E nós somos uma escola de profetas. Não, nem todos aqui são músicos, nem todos aqui cuidam de crianças. E nem todos aqui se envolvem com as questões administrativas e financeiras. Mas eu acredito que há talentos extraordinários que estão enterrados aqui. E que poderiam estar produzindo para o reino de Deus, servindo a comunidade e servindo as pessoas. Mas está parado, atrofiado, travado, porque talvez fique fazendo esse tipo de comparação. Pastor, e quais são os meus dons? As pessoas me perguntam muito. Quais são os meus dons? Olha, eu não sei, eu sei quais são os meus. Porque o mesmo dom que eu tenho para fazer a apresentação do meu produto e da minha empresa, a mesma habilidade que eu tenho de expor as minhas ideias e de fazer propostas e convencer o cliente de que o meu serviço é o melhor entre aqueles que estão sendo ofertados, é o mesmo dom que eu utilizo aqui no púlpito. Lá eu falo de supply chain, lá eu falo de compras, que é o meu negócio. Aqui eu falo da salvação. Mas a habilidade de falar e de expor e de concatenar o pensamento é a mesma. Portanto, muito provavelmente as habilidades que você tem estão associadas às coisas que você faz. A formação que você possui, as experiências profissionais que você já teve. E muito do que você faz e muito do que você fez é útil ao serviço do reino de Deus. Mas, infelizmente, talvez isso esteja represado na sua vida. E entra ano e sai ano, e as coisas passam, e os tempos mudam, e as necessidades aumentam, e as carências transbordam, e você continua sendo um espectador da existência, dizendo que ama Jesus, dizendo que é um seguidor de Jesus, mas na sua vida não se percebe
Absolutamente nada. Como é que está o seu estoque? Você se tornou um obeso espiritual? Sabe o que é o obeso espiritual? É aquele que está estocado de dons e de talentos. Você tem todos os talentos. Você foi abençoado, você foi agraciado. Há alguns aqui que eu reconheço, que têm talentos extraordinários, que têm capacidades extraordinárias, mas vejo com tristeza o fato de que você se tornou um obeso espiritual. Você tem tanta potencialidade, mas a sua potencialidade não é colocada em prática, não é colocada a serviço do outro e a serviço da comunidade. E Deus não pode contar com você, porque você engordou o seu celeiro, você recebeu muito, mas você não distribuiu nada. E sabe o que acontece com esse estoque de bens e de talentos que você recebeu? Ele apodrece. Porque quando você não reparte, quando você não divide, quando você não coloca isso a serviço, ele apodrece. Ele se torna morte na sua vida. Ele se torna prejuízo na sua vida. Portanto, a primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção nesse texto é: faça um inventário daquilo que você recebeu. Olhe para você. Veja quais são suas potencialidades. Vejam quais são suas habilidades. Não é possível que de tanto que você recebeu, nada possa ser colocado a serviço da comunidade. Não é possível que depois de tanto tempo caminhando, você ainda continue sendo aqui um espectador. Você vê o circo funcionar e você não faz absolutamente nada. Você não ajuda nem a montar, nem a desmontar. Você não quer entrar no picadeiro. Você não quer se envolver com aquilo que está sendo oferecido. Você não participa de pequeno grupo. Você não é ensinado. E é de graça. Imagine se fosse cobrado. Mas é de graça. Venha e receba de graça. Aprenda de graça. Tem que lhe ensine a viver e a desenvolver a sua salvação de graça. Quem pode lhe aconselhar e lhe trazer palavra de vida de Deus de graça? Para você não arrebentar a sua cara na parede e destruir a sua existência de graça. E nem assim você quer. Você está como as virgens, sem óleo na sua candeia. A sua vida não tem óleo, não tem dinâmica, é uma engrenagem seca, batendo ferro com ferro. E corre o risco muito grande de se encontrar depois numa expectativa de juízo, porque você se tornou displicente, você se tornou arrogante na sua vida, caminhando de forma totalmente descompromissada, você se desensibilizou. Os seus olhos não percebem o tanto que precisa ser feito e, portanto, você se torna réu de juízo. Preste atenção, meu irmão. A segunda coisa que eu quero lhe dizer é que você precisa compreender que você é responsável por aquilo que você recebeu. Veja aí o verso de número 19. Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Eu acho muito interessante, eu presto muita atenção nas parábolas, porque às vezes um pequeno detalhe faz muita diferença. Primeira coisa que o verso 19 diz é: após um longo tempo. O que significa que Deus não é injusto com ninguém. Além dele ter lhe dado um conjunto de habilidades extraordinárias, além dele ter lhe capacitado com potencialidades únicas, e eu quero lhe dizer que aquilo que tem que ser feito por você, ninguém fará melhor do que você. Aquilo que o Senhor lhe deu como habilidade e potencial de realizar, ninguém aqui fará melhor do que você. Você é aquele que fará melhor isso que lhe foi proposto. Mas além de você receber gratuitamente todos esses talentos e habilidades, você tem um tempo para que isso se manifeste na sua vida. O texto diz: após um longo tempo. Por que um longo tempo? Porque você não pode avaliar ninguém num curto espaço de tempo. Olha, eu sou empresário, eu contrato pessoas. Inclusive, recentemente, eu fiz uma contratação
e me parecia que essa contratação tinha sido equivocada. Eu podia, inclusive, ter tomado uma decisão e ter trocado logo o recurso, porque envolvia um projeto que tem muita expectativa sobre ele e os montantes de dinheiro são muito altos. Mas quando eu pensei em talvez ser muito preventivo e tirar aquela pessoa e colocar outra, eu também pensei comigo, mas o tempo foi muito curto. Eu não consegui ver ainda essa pessoa com tudo aquilo que ela pode estar trazendo. E sustentei, e que bom que eu sustentei, porque depois de um tempo, aquela pessoa desenvolveu tudo aquilo que eu tinha como expectativa. Olha, Deus não avalia ninguém no curto prazo, sabe por quê? Porque Ele gosta de ver a sua caminhada. Porque Ele quer olhar para a sua vida. Porque Ele tem expectativas no seu crescimento, no seu amadurecimento. Por isso é que foi depois de um longo tempo, depois de dar espaço para que você se conscientizasse, para que você acordasse para Jesus, para que você, depois de ter sido tão abençoado, dissesse: poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já estou salvo, é verdade, e fui salvo pela fé, mas para as obras. Não se esqueça disso. Cuidado para você não se tornar um louco irresponsável com a sua salvação. Após um longo tempo, e por que isso? Porque há etapas que precisam ser cumpridas antes de você fazer alguma coisa. Olha, saiba de um negócio: eu nunca vou desafiar você a fazer uma coisa que você não tem condições de fazer. Por isso eu sou pastor e por isso Deus me colocou aqui. Eu não vou cobrar de você o que você não tem condições de fazer. Eu não vou colocar você numa tarefa que eu saiba que você não tem condições de realizar. Às vezes, eu vejo as pessoas executando as coisas e eu sou questionado. E aí eu digo: olha, talvez não esteja sendo feito da melhor forma, mas eu só conto com essas pessoas. Então eu tenho que acreditar de que elas serão desenvolvidas na caminhada. Às vezes eu estou vendo que aquela não é a melhor maneira de fazer, mas a pessoa está se esforçando, ela está se dispondo, ela está com paixão e com zelo no coração. E eu sei que o Espírito Santo vai trazer maturidade e que também eu serei usado como um instrumento de correção para que as coisas cheguem no nível que deverão chegar. Você tem que fazer com que as coisas aconteçam com aquilo que você tem. O que eu tenho hoje são vocês, e eu sou muito grato a Deus porque vocês ficaram, porque vocês ouviram, porque vocês foram muito confrontados, porque vocês foram muito questionados. E se vocês ficaram, é porque vocês querem o Evangelho, porque caso contrário, ninguém teria suportado. Aliás, a frequência aumentou novamente e vai aumentar agora crescentemente, porque nós temos agora uma boa base e nós temos unidade no pensamento. Não estamos prontos ainda. Ainda há muita coisa que precisa ser tirada da nossa vida, de religiosidade fajuta. Mas estamos com uma boa perspectiva. Eu quero lhe dizer que o longo tempo é para que você seja aparelhado. Eu quero lhe dizer que o Senhor só vem para pedir contas depois de um longo tempo, depois de você ser provado, depois de você ser aprovado. Portanto, é uma questão que você precisa entender essa manhã, é que você é responsável por aquilo que você recebeu. O apóstolo Paulo nos informa o livro de Atos e depois as cartas. Você vai concatenando e você vai vendo o seguinte: quando Paulo se converteu, ele não saiu para abrir igreja, não. Ele não se converteu num dia ali com Ananias em Damasco, e depois ele foi no dia seguinte começar um pequeno grupo e a pastorear uma comunidade. Não foi assim não é? Então teve todo um processo, até que Barnabé chamasse ele, e antes disso ainda teve um processo muito grande. Você for analisar a história de Paulo, você vai ver que logo depois daquele episódio dele de Damasco, ele passou 3 anos na Arábia. E esses 3 anos que ele passou na Arábia, eu penso que ele estava se preparando. Ele estava se debruçando na Torá e estava começando a receber a revelação
para escrever Romanos. Mas ele não sentou no dia seguinte e escreveu Romanos, não, meu irmão, que é a carta mais profunda de Paulo, e onde você vê uma teologia muito consistente sendo desenvolvida. Não foi no dia seguinte, não. Se você continuar estudando, você vai ver que ele foi para Jerusalém uma segunda vez, 14 anos depois daquele episódio de Damasco. 14 anos ele foi lá. E só ali foi que as pessoas conseguiram se convencer, porque Paulo perseguia a igreja. Portanto, Paulo não era um sujeito bem visto. Aliás, eu postei recentemente que a igreja foi o ambiente mais competitivo que eu conheci na minha vida. E olha que eu vivo no mundo empresarial, mas mais competitivo do que a igreja eu nunca vi. Porque na igreja é um querendo passar por cima do outro. E quando é no clero, então, é uma nojeira. Ainda bem que entre nós aqui nós extirpamos esse mal. Mas quando Paulo foi para Jerusalém da segunda vez, e ele foi aceito ali por Pedro, Tiago e João, e ele foi autorizado a ir para os gentios, e ali então começa o ministério apostólico de Paulo, as viagens missionárias e as dezenas de igrejas que ele abriu na Ásia Menor. Ali já tinham se passado 14 anos, porque Paulo precisava se preparar, porque Paulo não estava pronto para escrever Romanos, porque Paulo não estava pronto para escrever Efésios, porque Paulo não estava pronto para ensinar Timóteo em 1ª e 2ª Timóteo, porque ele não estava pronto para escrever a carta pastoral de Tito, porque ele ainda não estava pronto para falar da escatologia que nós encontramos em Tessalonicenses, nem a justificação pela fé de Romanos. Portanto, etapas precisavam ser cumpridas. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, meu irmão. Quantos anos você tem de convertido? Faça o seu inventário. Quantos anos se passaram? Quantas etapas você já cumpriu? E agora o que é que você está fazendo? Talvez você me diga: pastor, eu só tenho 1 ano como Zé Vitor. Zé Vitor só tem 1 ano, né, Zé? Pouco mais de 1 ano, né? Mas olha, Zé, você quer que eu lhe diga um negócio? Você em 1 ano cresceu muito mais do que muita gente que eu conheço em 10. Porque você veio sem muita piração na cabeça. Você não tinha muita bagagem religiosa. Aí o evangelho caiu, você entendeu, aceitou, pronto. Aí essa bênção. Agora, o que eu quero lhe perguntar, meu mano, minha mana, é o seguinte: quanto tempo você está aí na estrada? Quanto tempo que você se convenceu que Jesus é o Senhor? E o que você está fazendo? Atendendo a esse tempo decorrido, o que você está fazendo? Porque o Senhor, Ele vai pedir contas daquilo que você fez. Está aqui no texto, eu não estou inventando não, querido. Olha o que está aqui dito, que após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Quanto tempo que você está sendo preparado? E melhor do que isso, você está preparado? Você se qualificou? Você talvez tenha feito pós, você talvez tenha feito um MBA, talvez você tenha feito um curso de inglês, talvez você tenha feito um curso de informática. Você se preparou profissionalmente. E muito provavelmente, se você se preparou, você foi crescendo, você foi progredindo profissionalmente. Agora, espiritualmente, você se preparou? Você conhece as Escrituras? Você está envolvido num pequeno grupo? Você está sendo pastoreado por alguém? Existe alguém que você caminha e que você reconhece como uma autoridade? Não uma autoridade para dizer o que você faz, mas uma autoridade para lhe dar suporte nas suas decisões? Você já atingiu esse estágio depois de tanto tempo na fé? Deus não é seu chefe, também eu quero lhe dizer isso. Ele não vai lhe esmagar. A relação de Deus com você é a relação de pai e filho. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que só funciona com cobrança. Eu conheci uma pessoa brilhante, alguns anos atrás, que tinha um ministério de expressão na igreja, e essa pessoa me dizia assim: eu só funciono na pressão. Olha, pastor, eu só funciono se der carga em mim. Aí quando o negócio está chegando, que eu estou vendo, está tudo caindo, eu estou desesperado, aí eu ajo. Olha, meu irmão, eu quero lhe dizer que Deus não faz isso com ninguém, não.
eu quero lhe dizer que Ele não vai arrancar o seu salário para você ficar sem ter o que comer, não. Ele não vai lhe amaldiçoar para você começar a agir, não. Agora eu quero lhe dizer com toda a responsabilidade e a verdade do mundo, Ele vai lhe pedir contas daquilo que Ele lhe deu, Ele confiou e você não fez. O escritor de Hebreus, no capítulo 5, diz que depois de um tempo, devem surgir frutos na nossa vida. E ele diz, olha, vocês deviam ser mestres, porque já passou muito tempo. Mas vocês continuam ainda necessitados de aprender os fundamentos mais elementares da fé. E aí eu lhe pergunto, quanto tempo? Quanto tempo você está aqui? Só estou contando daqui. Estou nem contando de outros lugares, não, porque tem gente que já veio aposentado por tempo de serviço. Não estou nem falando desse, não. Estou falando aqui, que você chegou aqui, está caminhando aqui, depois de tudo que você está ouvindo. O que você está fazendo? O que isso produziu de desdobramento na sua vida? Porque passou um longo tempo, 3 anos é um longo tempo, 2 anos já é um longo tempo. Imagina você contratar um funcionário e esperar 2 anos para ele trazer resultado. Você contrata o cara e com 2 dias você já quer que ele esteja fazendo tudo certo. Mas não é essa a expectativa do texto. Você vai ter que prestar contas. Aliás, eu não acho bom o termo que ele usou aqui, na minha tradução é acertar contas. Você não tem que acertar contas com Deus. Deus não vai fazer contabilidade com você. De um lado seus pecados, do outro seus acertos. Aí não fora nada e tudo mais e tal. Não é isso que vai acontecer. Você não vai fazer acertos de conta, não há contabilidade no céu. Mas você vai prestar contas. E disso você tem absoluta certeza. E essa manhã eu estou lhe dizendo isso com todas as letras, para você entender que você vai prestar contas ao teu Senhor. Terceiro lugar, eu quero lhe dizer que você precisa perceber que você não tem o direito de se esquivar da vida. Veja aí o verso de número 25. Por isso, tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Aquele servo infiel recebeu o talento, não sabia o que fazer com ele, ficou com medo de fazer alguma coisa e não dar certo. Por outro lado, já era aquela pessoa acomodada, displicente, pegou o talento. O que é mais fácil fazer com isso? Eu vou enterrar. E enterrou. E quando o Senhor voltou, ele desenterrou. Disse, está aqui, não fiz nada, é teu, toma o que é teu de volta. Ele disse, não, não é assim não. Olha o que diz a expressão, escondi no chão o teu talento. E diz que fez isso porque ele teve receio. Olha, esse negócio do homem se esconder de Deus não é novo, não. Que isso já tem um tempo, não é verdade? O que aconteceu com Adão e com Eva lá no paraíso, depois que os seus olhos foram abertos e as percepções sobre a realidade do mundo que os cercava veio como conhecimento do bem e do mal? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Vocês lembram? Se esconderam. Esse negócio de esconde na igreja é um negócio sério, meu irmão. Como tem gente que se esconde do pastor, tem gente que se esconde da mulher, tem gente que se esconde do chefe, tem filho que se esconde dos pais, e a existência se torna um jogo de esconde. Você precisa superar os seus medos. Porque muita coisa não é feita na igreja porque o cara tem medo. Ele tem medo de não fazer bem feito. Ele tem medo do que é que o pastor vai achar. Ele tem medo do que é que o irmão vai dizer. Ele tem medo do que é que ciclano vai pensar. Aí, por conta dessa expectativa, ele não faz nada. Ora, por que você não faz isso também no seu trabalho? No seu trabalho você também tem medo, ou você não tem medo? Eu, quando entro em determinadas contas que eu vejo o tamanho do projeto, eu fico com medo. E olha que eu tenho 30 anos de profissão. Mas eu vou para cima. Usando uma expressão que a gente usa lá entre os nossos sócios, vamos para dentro deles. Lembra daquela cena de Matrix? No final do filme, que o cara entra dentro do outro, vamos para dentro deles. Não é nem para cima não, é para dentro. Você tem que ir para dentro. Você tem que se envolver, você tem que se comprometer. Pare de se esconder. Pare de se esquivar. Pare de dizer que não é com você. Pare de ficar olhando para cima e se desviando.
Porque na parábola do bom samaritano, tanto o sacerdote quanto o levita desviaram daquele que estava quebrado, caído e sofrido e precisava de ajuda. Ah, coisa triste, meu irmão. Você está enterrando os seus dons no chão? Vivendo o que eu chamo de espiritualidade avestruz? Sabe o que é a espiritualidade avestruz? Você enterra a sua cabeça no chão e diz, não é comigo não. Meu irmão, a gente está precisando aqui levantar uma receita para pagar as contas, meu irmão. Não é para pagar pastor não, que eu não vivo disso não, é para pagar aqui, a estrutura. Alô? Alô? Facebook. Alô, pastor pregando? Deixa eu ver aqui. O quê? Foi o que ele disse? Está pregando sobre o quê? É com você, meu irmão. É com você. E a gente está falando aqui de ações de solidariedade, a gente está falando toda segunda-feira, eu chamo você para ir na minha casa, para você aprender o Evangelho. Toda segunda-feira eu estou lá ensinando o Evangelho, ensinando vida, para você ter vida. Como? Para semana, quem sabe, mês que vem, e entra ano e sai ano, e você continua vivendo a mesma coisa. É com você que está se desviando. Eu tive receio e eu escondi. Você está enterrando os seus dons. Eu enterrei aquilo que você me deu. E sabe o que acontece quando você enterra? Ele apodrece. Você não recupera do jeito que ele era, não. Você que vai ter que sair aí do zero e começar, saiba de uma coisa, tem um tempo aí para você recuperar, meu irmão. Tem um tempo para você desenferrujar. Vocês viram o que aconteceu aqui hoje? Minha mulher testemunha disso. Eu tocava 4 horas sem parar. Alexandre está ali, não me deixa mentir. Há 4 horas em seminário de vida no Espírito Santo, sem parar. Eu não toquei nem 40 minutos aqui, eu estou com um braço que não aguenta. Sabe por quê? Faz 10 anos que eu não toco. Então não tenho mais o preparo, a resistência, nem a flexibilidade para tocar. Eu precisaria passar um tempo desenferrujando para voltar a tocar novamente. É a mesma coisa do ponto de vista espiritual. Você está enferrujado. Você está totalmente enferrujado. Não enterre o seu dom na terra não, meu irmão. Não se esconda, nem feche os seus olhos à calamidade não. Nem impermeabilize seu coração à dor não. As coisas estão diante de você, as necessidades estão diante de você. Às vezes são a sua própria família e você faz de conta que elas não estão acontecendo. E ainda diz que é discípulo de Jesus. Meu irmão, com respeito à palavra, crie vergonha na carinha. Bata assim, feito Jô Soares dizia, fica vermelha a cara sem vergonha. Por favor. Você está enterrando e se desviando e evitando. Não é comigo não quero isso não vou pegar isso não. Eu não vou meter a mão nesse barro não. Eu não quero me sujar não. Meu evangelho é tão ascético que eu não quero me sujar não. Eu quero ir só para o culto arrumado, de cabelo bonito, escovado, cheiroso. E depois, meu irmão, depois eu vou para casa, semana que vem eu venho de novo. E você chama isso de evangelho? E você chama isso de fé e de espiritualidade? E você chama isso de compromisso com Jesus? E o texto escatológico que segue esse diz, eu estava nu, você não me vestiu, com fome você não me alimentou, preso você não me visitou. Que fé é essa que não se materializa? E que você desvia de tudo aquilo que é desconfortável e inconveniente? Por isso talvez só nós 3 fomos para a favela. Eu sei que estava muita gente trabalhando, que não dava para ir mesmo. Mas talvez tivessem alguns com essa possibilidade. Mas quem é que ia entrar naquela favela, naquela boca de fumo que a gente foi ali? Debaixo de chuva e tudo mais. E que bom que vocês foram. E que bom que outros irão. E que bom que essa consciência está começando a se tornar verdade latejante entre nós. Porque muito em breve eu vou ver, todos vocês vão estar comprometidos, envolvidos e trabalhando na obra de Deus e fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Eu também creio. Eu creio profundamente que nós jamais seremos os mesmos depois desse ano de 2014 e do que foi ministrado no seu coração como verdade de Deus. Não se esconda, não feche os seus olhos, não enterre o seu talento na terra. Gosto muito dessa frase de Edmund Burke, que foi um filósofo, escritor inglês do século XVIII. Para o triunfo do mal, só é preciso que os bons homens não façam nada. Olha, para se tornar pior do que está aí, é só você ficar fazendo o que você está fazendo hoje. Você não pode, meu irmão, devolver o que você recebeu da mesma forma.
É ofensivo a Deus você gastar a sua vida sem ter desenvolvido os seus dons e os seus talentos. Diz aqui o texto que Deus acha isso inaceitável. O texto diz: servo mau e negligente. É dessa forma que Jesus está hoje olhando para você? Você tem sido servo mau e negligente? Em último lugar, eu quero lhe dizer que a atrofia espiritual produz inanição existencial e morte. Veja aí o verso de número 29. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha, como eu gostaria que isso fosse uma teologia sistemática de Carlos Moreira, mas não é. Isso é palavra de Jesus. Porque o princípio da multiplicação é você repartir. Você quer ter? Deus só dá a quem reparte. Ao que tem se lhe dará e terá com abundância. Ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lhe será dado boa medida, recalcada, transbordante. Quando o texto fala sempre de Deus enriquecer e abençoar, isso está ligado àqueles que desenvolveram generosidade de repartir. Sabe por quê? Meu irmão, Deus não tem propósito de fazer ninguém rico. Deixa eu lhe dizer isso aqui, de cara. E para você que está me ouvindo também. Deus não tem propósito de fazer ninguém rico. Se o seu objetivo na vida é prosperidade, você está perdido. Você vai para o inferno. Quero lhe dizer com toda a verdade essa manhã. Se o seu objetivo na vida é ganhar dinheiro e ficar rico, você vai para o inferno. Igual aquele homem da parábola de Lucas que aumentou os seus celeiros e Jesus disse: louco, hoje vão te pedir a tua alma, o que tu tens vai ser para quem? Agora, sabe qual é o teu desafio na vida? É ser melhor. Sede santos como eu sou santo. Em outro texto diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ou seja, melhore, progrida, cresça, amadureça, se expanda, alargue a sua consciência, dilate o seu coração, abrace coisas que sejam realizáveis. Esse é o desafio. E ao que tem, mais ainda se lhe dará. E ao que não tem, ou seja, aquele que tem e está deixando apodrecer, até o que tem lhe será tirado. Olha, isso é muito triste, porque isso é uma dinâmica espiritual, mas é uma dinâmica espiritual que se reflete na vida. Quanta gente que eu vejo que atrofiou, que ficou aquele ser desfigurado. Você já viu um cara que faz halterofilismo e ele malha muito tempo e depois ele para e não faz mais nada? Ele vai ficando aquela coisa sem forma, porque o músculo se expandiu e você não deu a sequência, ele atrofiou e ficou aquela coisa toda desconfigurada. Assim estão muitos desconfigurados do ponto de vista espiritual, e se tornaram monstros espirituais. Sabe por quê? Porque até o que tinham foi lhes tirado. Porque eles guardaram para si e nunca repartiram nada com ninguém. Porque o princípio da multiplicação só acontece quando você reparte. Olha, que bom seria se você fosse uma plantação em que muitos pudessem se alimentar. Porque quanto mais o Senhor te desse, mais você repartiria e mais o Senhor te daria. Essa tem sido a minha experiência. E eu quero louvar a Deus por isso, porque Deus tem me abençoado de todas as formas. Estou suprido de tudo o que preciso da parte do Senhor. E quanto mais Ele tem me dado, mais eu tenho repartido. Essa semana eu estava com o Alexandre lá em casa editando a mensagem. Aí a gente entrou no Google+. Aliás, foi ele que mandou entrar. A Charles, entra aí no teu Google+. Dá uma olhada aí quantos acessos tem. Eu quase caio da cadeira. Você sabe quantos acessos tinha no meu Google+, onde tem as mensagens e os textos do blog? 1.200.000 acessos. E quanto mais eu recebo, mais eu reparto. 250.000 pessoas visitaram meu blog. O canal do YouTube está explodindo com quase 100 mensagens, porque eu tenho que devolver algo melhor do que o que eu recebi. Eu tenho que oferecer mais do que o que eu recebi. E eu estou comprometido com Jesus, meu irmão, até as minhas entranhas. Porque o Evangelho é a prioridade da minha vida.
eu vou devolver ao Senhor mais do que Ele me entregou. E eu espero muito que Ele olhe nos meus olhos e que Ele me diga: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vai ali, pega o teu chope, aleluia. E no céu vai ter chope, meu irmão. Não sei no seu, no meu vai. No seu pode ser que não tenha, no meu vai ter. Agora, quais são os seus novos desafios? Quais são as suas novas tarefas? Quais são as suas responsabilidades? O que é que você está fazendo? Ó, tem muita coisa para fazer aqui. Se você quiser se envolver, é só me procurar, porque há muito que ser feito. E depois de hoje você não vai ter mais desculpa, porque você ouviu essa palavra. Se você não tivesse vindo hoje aqui, tivesse ido voltar e não tivesse vindo, você tinha escapado. Mas aí você veio, e agora você sabe. E o Senhor vai dizer: olha, 26 de outubro de 2014, você estava lá. E o Charlito falou aquilo ali. E aquilo não provocou nada em você. E era eu que estava falando com você naquela manhã. Não existe pausa na vida espiritual. Sabe o que eu percebo? Alguns que acham que colocou pausa. A gente tem a Sky lá em casa, e a Sky é muito legal. E não é merchandising não, que eu não recebo dinheiro da Sky não. Mas é legal porque você está vendo um negócio, aí você pode botar pausa. Você vai lá dentro, atende o telefone, você vai no toalete, você vai atender uma pessoa que tá lá na recepção esperando. Aí quando você volta, você bota play no ponto que estava. Mas na vida espiritual não tem pausa não. Você talvez tenha botado uma pausa aí há 5 anos atrás. Você talvez tenha com uma pausa aí de 10 anos. Ou você está com uma pausa aí de 6 meses, não sei. Mas não existe pausa na vida espiritual. Toda e qualquer pausa provoca atrofia. E vai desconfigurando você. E você vai morrendo de inanição. Porque diz o texto que a quem tem, mais se lhe dará. E possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Meu irmão, não morra de inanição, não. Não se torne um cadáver espiritual, não. Não deixe que seus sonhos morram dentro de você enquanto você ainda está vivo, não. Por favor. Essa manhã eu sei que o Espírito Santo falou com você. E eu sei que o texto foi esclarecido com todos os contornos possíveis. E a questão é, o que é que você fará com isso que você ouviu? Se eu pudesse agora concluir com uma frase, eu diria para você assim: faça valer a pena. Eu ouço Jesus me falando isso. Com muita frequência, eu olho para a cruz. Com muita frequência, quando eu me sinto cansado, desmotivado, quando eu olho às vezes e vejo que as coisas não acontecem no tempo que eu quero, com a grandeza que eu quero, da forma que eu quero, que as minhas expectativas são enormes a respeito dos outros, eu me desmotivo. E sempre que eu me desmotivo, que eu fico cansado, que eu penso em desistir, aí eu olho para a cruz. Aí eu vejo Jesus naquelas ruas estreitas de Jerusalém, nas quais eu andei, que não são as mesmas do tempo dele, estão 20 metros para baixo, mas são parecidas na sua dinâmica. E eu andando por ali com Fabiana, a gente se esgueirando ali naquele aperto, e eu pensando: meu Deus, não foi nessa rua, mas foi aqui, foi nesse lugar, foi nesse Calvário, e aqueles pregos, e aquelas chibatadas, e aquelas bofetadas que ele levou. E às vezes eu tenho essa imagem espiritual, eu faço essa imagem na minha mente, de Jesus na cruz, e eu me sinto como se eu estivesse no lugar de João. Eu já fui João muitas vezes, porque João foi o único discípulo que ficou na crucificação. Os outros todos fugiram, se esconderam, mas João ficou. João teve uma visão que nenhum daqueles discípulos teve, que foi a visão de Jesus agonizando, morrendo, os seus últimos momentos. Seus olhos mal podiam enxergar porque seu rosto estava completamente desfigurado, tanta pancada que ele levou. Eu não sei se ele conseguiu enxergar João, mas conseguiu, porque o texto diz que ele olhou para João e disse: cuida da tua mãe, cuida de Maria.
assume ela a partir de agora, porque ela já não tem marido, e eu já não estarei mais. Jesus tinha irmãos, mas provavelmente os irmãos de Jesus não tinham a envergadura necessária, e ele disse para João: cuida dela. João foi esse espectador do final, dos últimos momentos, e eu já estive no lugar de João muitas vezes. Eu entrei naquela cena e fiquei olhando para aquela cruz, o sangue caindo, os membros esbagaçados, esticados, os ossos esfrangalhados. E eu já vi muitas vezes ele abrindo os olhos, olhando para mim e dizendo: faça valer a pena. Você tem que fazer valer a pena. Você não foi salvo, não é uma barganha. Você não foi salvo para se tornar um Robocop da fé. Mas você foi salvo para que a sua salvação seja desenvolvida e para que você possa se tornar útil nas mãos daquele que colocou tanto talento na sua vida, tanta potencialidade, e talvez você não esteja fazendo nada. Faça valer a pena. Essa é a minha palavra para você hoje. Faça valer a pena. Ouça a voz do Espírito Santo no seu coração, para que você também ouça do seu Senhor naquele dia: servo bom, serva boa e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na festa do perdão e participa da alegria e vive a eternidade, porque você entendeu qual era o chamado e você se comprometeu com o propósito. Devolva melhor do que você recebeu, no nome de Jesus. Amém. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós semeamos a tua palavra e semeamos conforme o entendimento e a revelação que tu tens nos dado. E muitos ouviram e foram embora, porque talvez não fossem aptos para ouvir essa palavra. E eu peço por todos aqueles que a ouviram e a desprezaram, para que o Senhor ainda dê a estes condição de arrependimento, para que se conscientizem e para que abracem o Evangelho como única expectativa de reconciliação do homem contigo. Mas essa manhã, Senhor, para esses que ficaram, eu quero te pedir que haja um quebrantamento nessa igreja. Essa manhã, Senhor, para esses que estão aqui nesse lugar, que o Teu Espírito Santo venha, como as torrentes do Negueb, Senhor, como chuva serôdia, e alague os lagares, Senhor, que eles transbordem de óleo e vinho, e que eles sejam ressignificados nas suas consciências, e que eles sejam sensibilizados nos seus corações, e que toda a apatia, Senhor, e que todo descaso com a vida, e que toda, Senhor, inutilidade e futilidade existencial seja hoje reprimida, seja hoje lançada fora, para que nós sejamos pessoas comprometidas com causas e não com coisas. Ah, Deus, fala com essa gente, Senhor, essa manhã. Desafia-nos para novos propósitos, para uma nova caminhada. E dá-nos, Senhor, o entendimento e a responsabilidade de que nós seremos julgados pelo bem que nós deixamos de fazer. Dá-nos a tua paz e guarda-nos por amor ao teu nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém.